Graça e paz. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Aleluia. Graça e paz, vão entrando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, Jesus. Graça e paz, graça e paz. Amém, amém. Vão entrando. Estamos a fazer num horário fora do normal. É porque eu tenho um compromisso mais tarde. Não vou poder cumprir o horário, né? Que nós já acordamos. O horário da noite. Então vou ter que fazer agora neste horário. E pronto, depois quem não puder estar presente, né? Vai ouvir depois gravado. Amém? Vou deixar gravada a live. Aí podem acompanhar depois quando eu deixar gravada. Amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Vamos ver quem está online, que é para eu mandar. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ontem lemos o capítulo 22. Hoje vamos ler o capítulo 23. E vimos que Paulo, né, no 22, ele foi para Jerusalém. Ele foi preso. Ele discursou, né, perante a multidão, né, para se explicar, né. Aí ele falou com os soldados que ele era romano também, né, que porque eles estavam a açoitá-lo. E ele disse que era romano, né, que não era justo eles estarem a condenar alguém sem julgamento, né? Estavam já a usar da força sem essa pessoa ter sido ouvida, ou seja, sem ouvirem a versão de Paulo, sem entenderem o que estava acontecendo. Aí Paulo, né, usou dos seus direitos de cidadão romano, né? Que é para perguntar, e perguntou aos soldados se era certo, se era comum, se estava certo eles estarem a prender, né? A açoitar um homem romano. E aí ele disse que era romano, de nascimento. Aí eles, quando Paulo fez essa revelação, aí eles dizem que não, é melhor, né? Ir por Sinédrio, que é para eles lá, os sacerdotes, poderem dar o devido julgamento, fazer o devido julgamento e dar a devida sentença, uma vez que era uma situação religiosa, né? Não tinha nada a ver ou seja, não era Roma que tinha que tratar, não era o governo de Roma que tinha que tratar. Amém? Então, isso é só um pequeno resumo, que é para nós podermos avançar com a leitura. Amém? Se você puder abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Deixa eu baixar um pouquinho o som, que eu tenho a sensação que eu estou a falar baixo e a música está um pouco alta. Aleluia. Então, no capítulo 23 de Atos, diz assim: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Meus irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Amém?
Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição em anjos nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Amém? Deixa eu parar aqui que é para tentarmos entender o que aconteceu aqui, né? Então, como eu tinha explicado anteriormente, né, o resumo do 22, que os soldados, né, decidiram que isso tinha que ser um assunto, tinha que ser resolvido no Sinédrio, porque era um assunto espiritual. Os soldados não podiam fazer nada, eles não tinham a mesma fé que os judeus e não podiam julgar, dizer, olha, Paulo está errado, está certo, não tinha como. Então foram para o Sinédrio, né, que é tipo um tribunal, né, hoje em dia, vamos assim dizer, onde os líderes religiosos, né, tinham que decidir. Só que dentro desses líderes havia dois, como é que eu posso dizer? Duas organizações, né? Dois tipos, vamos assim dizer. Tinha os fariseus e tinha os saduceus. E esses dois grupos de pessoas também não concordavam com as mesmas coisas, né? Uns criam que havia ressurreição, né, do espírito, e outros não criam, que nem anjos, nem não criam em anjos, nem criam na ressurreição. Ou seja, esses dois grupos também estavam meio sem saber como é que iam fazer esse julgamento, sendo que Paulo estava a pregar a ressurreição, ele estava a falar que Jesus ressuscitou e que nós, né, nós aceitando Jesus, nós teríamos a vida eterna, ou seja, os saduceus não acreditam nisso, amém? Então gerou aquela confusão entre eles, sem saber né, como decidir essa situação. Amém? Mas aí, aqui é o último versículo que eu li, né? O 11 diz: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem. O Senhor quem? O Espírito Santo do Senhor apareceu para Paulo, né? Ou falou no coração de Paulo: Coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ou seja, já está, ele preparou o coração que, tipo, não vai terminar aqui. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Eu estou contigo. Amém? O Senhor sempre tem aquela palavra de conforto, sempre tem aquela palavra de esperança para nós não desistirmos. É duro, é duro. É difícil, é difícil. Caminhar com Jesus não é fácil. Você tem muita tribulação. Como é que eu posso dizer? Tem muitas tentações, tem muita coisa ao nosso redor, né? Que nos faz às vezes pensar, mas é melhor desistir, mas o Espírito Santo do Senhor sempre nos fortalece, sempre nos dá esperança, sempre nos mostra que não, calma, isso vai passar, isso não é para sempre. Você vai passar essa fase, você vai para uma nova fase. Ainda tem algo lá à frente, então não desista agora, amém? E o Espírito Santo nos dá essa força. Ou seja, é aí onde, né, quando Jesus disse que o nosso fardo é leve, por quê? Porque com ele o nosso fardo é leve, ou seja, você apesar de estar a passar por situações difíceis, né, o Espírito Santo sempre vai te acalentar, sempre vai te passar sempre será um bálsamo para a tua ferida, para as tuas preocupações, para o teu desânimo, para a tua frustração. Então é algo muito passageiro, coisa que o mundo não dá. Amém? O mundo, você está frustrado, você quer desistir, você quer fazer uma loucura. E quer dizer, isso vem, piora. Ou seja, a pessoa passa pela situação de estresse, pela situação de ansiedade, de revolta, durante um longo período de tempo. E se não tiveres pessoas
ao teu lado, que te dão suporte, a pessoa perece. Amém? Mas com Jesus é diferente. Com Jesus, até mesmo que você não tiver ninguém ao teu lado, ainda que as pessoas ao teu lado venham aumentar na tua carga, venham te aumentar no desânimo, venham aumentar no teu, nas tuas frustrações, na tua ansiedade, em tudo aquilo que você está a passar. Por mais que Satanás use, né, as pessoas ao teu redor para te colocar embaixo, só o fato de você ouvir a voz do Espírito Santo, só o fato de você sentir que o Espírito Santo está contigo, você nem entende de onde é que, né? Você, tipo assim, humanamente falando, você não fala, até nem sei como é que eu consegui. Ontem eu acordei triste, mas já estou bem, já estou leve. É o Espírito Santo que faz isso, amém? Então ele está sempre ali a nos dar ânimo. Está aí nesse momento de aflição de Paulo, apareceu o Espírito Santo. Coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Amém? No 12 diz assim: na manhã seguinte, versículo 12, né? Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Ou seja, mais uma vez, mais uma conspiração. De novo os judeus, né? Ali, os de Jerusalém, né? Ali a criar impressão. O Sinédrio, como não conseguiu resolver, chegou num impasse, onde eles próprios não sabiam, né? Uns acham uma coisa, outros acham outra, aí fica mais complicado. Tinham que estar de comum acordo para poderem fazer um julgamento, para poderem tomar uma decisão. Mas como chegaram a um impasse, então decidiram, não, ok, ele voltou para cadeia, né? Para o cárcere, e passou lá à noite. No dia seguinte, os judeus que foram intrigar, né, que causaram o tumulto, né, a rebelião, ou aquela situação que é para já darem um fim a Paulo. Esses mesmos judeus vão para o Sinédrio fazer pressão, ou seja, vocês não decidiram. Então saibam que nós vamos ficar sem comer, sem beber. Estamos aqui dispostos a fazer de tudo, né, que é para dar um fim já a Paulo. Na nossa ideia é que ele matar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês falem aos soldados que querem ouvir Paulo de novo, né? Digam aos soldados romanos para trazer Paulo para ser ouvido mais uma vez. E aí a gente vai aproveitar e lhe abocanhar. Amém? Eles sempre ali a criarem situações, mas enfim, vamos continuar a ler, né? No 16 diz assim: entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Amém? Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. Amém? Aqui, Deus, mais uma vez, envia um anjo. Só que dessa vez era um anjo, né? Em formato humano, vamos assim dizer, em pessoa, que é o sobrinho de Paulo, que ouve, né? Lá tem sempre uma forma.
Se você não ouvir, Deus vai revelar. Mas esse sobrinho apercebeu-se da situação, ficou a saber do que estava a ser planeado, né? Do plano maligno contra Paulo. Ele consegue arranja uma forma, né, de chegar a Paulo, né? De certeza, como ele é sobrinho, ele estava preso, então conseguiam que a família conseguisse, né, ter acesso a ele. Então ele vai e fala: olha, os judeus estão a planear uma emboscada contra ti. O plano é esse. Eles estão tão prontos que é para ir para o comandante pedir que você vá dar mais um depoimento, né? Para ver se encontram alguma coisa. Mas aquilo é tudo truque, né? Como nós falamos. Aquilo é tudo fachada. Eles querem te pegar e te matar, já aproveitar que você vai para lá dar o depoimento e te matar. Então, Paulo, o que diz? Olha, como não tinha como Paulo ir ter com o comandante ou solicitar, se calhar, né, uma audiência, então ele diz, chama um guarda, né, e um soldado, e pede que é para levarem o moço, né, o sobrinho, que é para ele chegar ao comandante. Graças a Deus ele consegue chegar ao comandante, explica todo o plano, né, e vamos continuar. No 22 diz assim: o comandante pediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou dois de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Amém? Aqui deixa eu explicar algo. Esse aparato todo para a segurança de Paulo, para além dele ser homem de Deus, porque eu creio que, né, que Deus guarda os céus, eu creio nisso. Mas humanamente falando, né, vamos trazer assim mesmo, terra a terra, humanamente falando. Por que ele teve essas regalias todas? Porque ele era romano. Paulo não era só judeu. Ele também tinha nacionalidade romana. Então, como ele tinha nacionalidade romana, os romanos tinham que lhe proteger. Não iam lhe deixar na boca do povo, nem na boca do lobo. Lhe deixar nos braços do povo e fazerem o que quisessem. Se ele fosse apenas judeu, né? Provavelmente o comandante nem ia querer perder tempo, se julgou, se não julgou. Vocês se virem aí com o vosso povo, né? Com o vosso, como é que se diz? O vosso compatriota e façam o que vocês quiserem. Mas como Paulo tinha também a nacionalidade romana, aí as coisas mudam de figura. Espera aí, esse homem não é só deles, é nosso também. Então nós devemos lhe proteger. Já que os dele não estão a conseguir fazer o julgamento como deve ser, então há necessidade de nós enviarmos ele para a terra dele, né? Para Roma, que é para poder lá, né? Pelo menos estar a salvo, né? Desse povo que está maluco, pronto a querer lhe matar. Então o comandante manda organizar a cavalaria, vamos assim dizer, para poderem escoltar Paulo para Cesareia. Então, no 25 diz assim: o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que têm contra ele. No 31 diz: os soldados, isso é a carta, né, que o comandante escreveu para o governador. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride no dia seguinte. Deixaram a cavalaria
prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele, ou seja, Paulo, né? De que província era Paulo. Informando de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Ou seja, os judeus já não queriam saber mais de julgamento. Eles já não queriam saber de ouvir, eles não queriam, eles só queriam Paulo, eles queriam segurar Paulo e fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas essa revolta toda é porque Paulo estava a falar, estava a trazer as boas novas. Paulo estava a trazer as notícias de Jesus, né? A esperança para os judeus e não judeus. E eles se revoltaram. Sempre que uma pessoa se levanta, sempre que Deus levanta alguém no meio do povo para trazer as boas novas, sempre vai se levantar pessoas contra. Amém? E normalmente, ou a maior parte das vezes, essas pessoas que são contra são as pessoas que entendem da palavra. São pessoas que sabem que já aconteceu e continua acontecendo nos dias de hoje. E mesmo assim as pessoas, quer dizer, não vigiam, simplesmente querem atacar aqueles todos que se levantam ou que Deus levanta, né? Para pregarem a palavra. Não conseguem ver que é mais uma pessoa que está a falar sobre Deus. É mais uma pessoa que está a trazer esperança. É mais uma pessoa. As pessoas só pegam e se focam. Está a falar bem? Tá mesmo de encontrar a palavra? Tá mesmo, ou seja, como é que eu posso dizer? Ficam à espera de encontrar uma falha para depois julgar. Olha, mais não sei, em vez de ajudar, em vez de darem apoio. Então, eles simplesmente se revoltaram contra Paulo. E como todos os outros que se levantaram antes de Paulo e que se levantaram depois de Paulo. Sempre houve essa perseguição e existe essa perseguição, infelizmente, até os dias de hoje. Infelizmente. Mas aqui tem uma prova. Uma prova de que Deus dá livramento. Deus deu livramento a Paulo. Deus pegou, não permitiu que Paulo caísse nas garras daqueles... Nem sei que nome lhes dar, né? E faz com que permite que ele chegue em segurança, né, a esse governador que lhe dá cobertura, né, que lhe dá proteção. Ou seja, nós vamos te julgar, mas também temos que ouvir o que é que os acusadores têm contra ti. Então, mas enquanto isso, pelo menos estás em vida, né, estás em segurança, não estás a correr risco de vida, vais ficar aqui até que eles cheguem. Aí sim, vai ser um julgamento justo, né? Vamos ouvir o que é que eles têm para acusar. Você vai se defender e aí vamos decidir que pena dar. Amém? Então, e aqui terminamos o capítulo 23. Amém? Espero que tenha sido bem explicado. Mas eu acho que a leitura, né? A leitura em si está bem clara. Dá para perceber bem, né, o contexto todo, a realidade do momento, né, que aconteceu. E pronto, inclusive a carta também está aqui bem explícita, que foi enviada. E é isso, é nós agora olharmos com olhos espirituais realmente e tentarmos colocar essa situação em várias situações que acontecem no nosso cotidiano, né? A nossa volta, em pessoas que nós conhecemos, a nós mesmos. Então, nós sempre temos que pôr, porque a Bíblia não é um livro, não, a Bíblia é antigo. Não, a Bíblia é um livro recente. É um livro que se aplica até os dias de hoje e vai continuar a se aplicar. Amém? Você tem que pegar sempre essas histórias que a pessoa lê, que aconteceram nesse tempo e colocar sempre nos dias de hoje. Só assim nós vamos ter esperança sobre as situações que a pessoa passa, né, que nós vemos. Podemos dar esperança também para aquelas pessoas que nós conhecemos que estejam a passar pela situação. Então, é um livro que sempre vai se aplicar à nossa realidade. E eu acho muito interessante e muito importante nós trazermos sempre para a nossa realidade. Sempre para a nossa realidade. E não olhar só que Paulo mesmo possa, e dê essa resposta no coisa, porque ele mandou dar uma bofa, né? Bater na boca dele, porque ele estava a falar aquilo. E ele já pegou e já mandou uma maldição para o sacerdote. Deus vai te ferir. Estás a mandar me dar uma bofa na boca? Me bater na boca? Deus vai te ferir. Ou seja, ele tinha autoridade.
ele tinha autoridade. Deus podia realmente ferir, mas aquele também era sacerdote. E ele, quando pega e diz isso, quando lança essa maldição, vamos assim dizer, para o sacerdote, ele não sabia que ele é sacerdote. Ele sendo sacerdote, ele é um homem instituído por Deus. Por isso é que aqui os homens depois levantaram-se contra Paulo e disseram, você está a falar assim? Ele é sacerdote. Você não tem direito de falar assim. E ele aí já se desculpa. Se eu soubesse que ele é sacerdote do Senhor, não teria falado assim. Porque a nossa palavra, né? A palavra de Deus diz que nós temos que respeitar a autoridade. Porque a autoridade é constituída por Deus. Amém? Isso também é outra coisa que nos leva a refletir. É uma outra coisa que também nós temos que trazer para o nosso contexto de hoje, né? Para a nossa realidade. O que é que nós temos falado sobre os nossos superiores? Sobre as pessoas que estão, né, que estão com um cargo de autoridade. Como é que nós falamos? Como é que nós tratamos? Como é que nós reagimos às situações? Amém? Isso tudo trazer sempre para o contexto atual. Nunca deixar para, mas antigamente, mas o Paulo, né? Porque não sei o quê. Não, temos sempre que pegar a palavra de Deus e trazer para o nosso contexto. Nosso contexto dentro de casa, nosso contexto fora de casa, nosso contexto na igreja, nosso contexto no trabalho, na escola, na rua, aonde for. Nosso contexto na família. Amém? Sempre trazer para a atualidade. Sempre colocar nas situações atuais. Amém? Então é isso. Para hoje é tudo. Como eu disse, eu tive que fazer a live agora mais cedo. Mas vai ficar gravada. Então você vai poder assistir a hora que você puder. A hora que você quiser. Vai poder ver e rever, né? Tomar notas também, às vezes é bom porque algumas coisas são ditas, né? Que é importante anotar. Então, faça anotações. Sublinha a tua Bíblia quando você encontrar uma passagem, um versículo, né? Que se destaca. Esse versículo aqui me interessa muito. Então, sublinha, aponta. Amém? É bom fazer isso porque ajuda a fixar na mente. E nos ajuda a trazer a memória, porque é difícil, né? Nós temos tudo na cabeça, mas quando nós fazemos isso, ajuda a trazer a memória. Então, mesmo que a pessoa não se lembre bem do versículo, por exemplo, tem muitos versículos que eu gosto, muitas passagens bíblicas que eu gosto, mas nem sei onde é que está escrito. Um ou outro eu sei, não, tá no... Então, dificilmente eu vou falar e vou dar o versículo, porque eu sei que está na Bíblia, sei que é bíblico, mas aonde está exatamente, então, né? Tem pessoas que têm uma capacidade de memorização maior, tem pessoas que também têm muitos mais anos de estrada, né? Muito mais anos de evangelho, muito mais anos de leitura bíblica, então é mais fácil também fixarem os capítulos, os versículos, saberem onde é que está em cada livro. Então, quando vão citar, conseguem dizer, olha, está no capítulo X, versículo X, diz que... Então, vamos chegar também lá, amém? Com fé, vamos chegar lá, passo a passo. O importante é não desistir e também não deixar de falar, porque não sabemos exatamente onde é que está. Também não é por aí, né? Vamos chegar também nesse nível de falar, né? De citar a passagem, citar o livro, o versículo. Amém, eu tenho fé. Amém? Então é isso. Por hoje é tudo. Amanhã vamos fazer no horário normal, em princípio, mas tá tudo ok para o horário normal da noite, né? E vamos ler o nosso capítulo 24. Amém? Então, queria convidar a fechar os teus olhos, que eu vou fazer uma oração. Quem puder fechar os olhos, vou fazer uma oração. Amém? Entregar o dia ao Senhor, nas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Rei da Glória, te glorificamos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Te bendizemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito, Pai Santo. Obrigado por tudo, Senhor, que tens feito na nossa vida, Pai Santo. Obrigado, meu Pai, pelo Teu cuidado, o Teu amor, a Tua misericórdia, meu Pai, que se renova a cada manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos amares, meu Pai, incondicionalmente, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por enviar o Teu Filho amado, meu Pai, morrer por mim e morrer por esse irmão que ouve essa oração.
coração, Senhor. Obrigado, Pai Santo, porque se não fosse esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, meu Pai, nós não teríamos esperança. Mas porque deste o teu filho, meu Pai, tiraste o teu filho do trono e mandaste o meu Pai aqui para a terra, viver tudo que ele viveu, passar por tudo que ele passou, meu Pai, ser crucificado, meu Pai, derramado o sangue dele, meu Pai. Eu hoje tenho esperança, meu Pai, de que irei te encontrar, meu Pai. Eu tenho esperança, Pai Santo, que eu e os meus, Senhor, estaremos juntos, meu Pai, no teu reino, Pai Santo. Veremos a tua face, meu Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor, enviando o seu Filho amado, Pai amado. Então, glórias te damos por isso, meu Pai. Graças te damos, meu Pai. Bendizemos o teu nome, meu Pai. Aleluia, Senhor. Somos muito gratos, meu Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia e teu amor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, eu entrego a vida de cada um de nós nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Te pedimos, Pai amado, que o Senhor continue, meu Pai, sendo conosco, meu Pai. Não larga nossa mão, Pai amado. Ó Senhor, traz-nos a consciência ao pecado, meu Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai Santo, para que nós possamos, Senhor, mudar, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, transformar o nosso caráter, a nossa forma de ser, meu Pai, e possamos, meu Deus, estar mais próximos a Ti, meu Pai, e permitirmos, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, entrego o resto do dia de hoje nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Eu te peço que o Senhor tome o nosso ir e o nosso vir, meu Pai, e que a Tua presença, meu Pai, esteja sempre conosco por onde formos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Glórias te dou, Senhor, pelo dia de hoje. Glórias te dou por mais uma live feita para a honra e glória do teu santo nome. Fiquem todos na paz de Cristo. Um beijo grande e a gente se vê amanhã, se Jesus não voltar. Amém? Beijo grande.